No passado, algumas pessoas eram consideradas como bruxas, vampiros ou até mesmo lobisomens. Isso porque essas pessoas eram diferentes das demais, por ter habilidades extraordinárias ou por ter nascido com alguma deformidade física. Na era medieval, por exemplo, algumas mulheres que tinham conhecimentos de cura eram consideradas bruxas e assim levadas para a fogueira. Os vampiros tinham suas cabeças cortadas ou até mesmo uma estaca em seu coração. Mas mesmo após o falecimento dessas pessoas, os vivos ainda os temiam e faziam de tudo para impedir que eles se levantassem de seus túmulos. E é com isso então que chegamos na história do vídeo de hoje. Um esqueleto de uma vampira que foi encontrado com uma foice no pescoço, lá na Polônia. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Vampiro Marques. Opa, Nacional Bruxo Molo. E esses seres mitológicos que falamos estão presentes em quase todas as culturas através de lendas e vêm assombrando a humanidade até hoje. A imagem clássica dos vampiros, por exemplo, aquele que sai do caixão e se alimenta de sangue humano, surgiu no folclore de países como Grécia, Sérvia, Croácia, Polônia, Hungria, Romênia, etc. E naquela época, então, algumas pessoas começaram a relacionar doenças como a cólera e a peste bubônica com essas criaturas, dizendo que os vampiros eram os responsáveis por fazer esses males à sociedade. E aos poucos, então, essa e outras histórias foram se espalhando na Europa toda, deixando várias pessoas com medo desses supostos vampiros. E recentemente, então, foram encontrados alguns cadáveres desses supostos vampiros no leste europeu, principalmente na região da Polônia. Em setembro deste ano, uma equipe de pesquisadores da Universidade Nicolaus Copérnicos, na Polônia, fizeram uma descoberta incrível. Eles encontraram um esqueleto de uma suposta vampira lá do século 17, em uma tumba na Polônia. Primeira coisa que chamou a atenção era que o corpo tinha uma foice presa em cima do pescoço, para assim impedir que aquela pessoa retornasse à vida, digamos assim. E segundo o professor Dariusz Poliński, que liderou a equipe da descoberta, essa foice foi colocada no pescoço de uma forma em que, se a pessoa retornasse à vida e tentasse se levantar, ela teria sua cabeça cortada. Mas segundo o professor, que estuda esses casos há um bom tempo, essa técnica é um pouco diferente e nunca tinha sido vista antes na Polônia. Isso porque, de acordo com os estudos e outros casos encontrados, normalmente a forma de proteção contra o retorno dos mortos é cortar a cabeça do indivíduo, para não ter nenhuma chance mesmo dele voltar. Outra técnica também era colocar o corpo de cabeça para baixo, ou seja, em vez dele ficar com a barriga para cima, ele ia ficar com a cara na terra, porque aí caso ele levantasse, ressurgisse ou algo do tipo, ele não iria vir para cima, ele iria para baixo. E tinha outras pessoas bem mais medrosas que tacavam fogo no corpo inteiro ou esmagavam ele com várias pedras. Que aí não tinha jeito, né? Como é que ele vai levantar depois? E esse caso então é totalmente diferente porque a pessoa que foi encontrada ali estava ou vampiro? Então, não sei, estava com uma foice no pescoço, para que se ela tentasse se levantar, iria ficar gravemente ferida. Além disso, tinha um outro objeto no túmulo dessa suposta vampira, um cadeado que foi colocado e fechado no dedão do pé esquerdo. E segundo o professor Dariusz, isso seria tipo uma mandinga, um feitiço, para impossibilitar de vez que aquele corpo retornasse à vida. Outra coisa que também foi encontrado foi um gorro de seda super caro, que indicava que muito provavelmente aquela pessoa tinha um alto status social. E até o momento então, para descobrir mais informações sobre esse suposto vampiro, os restos dele foram levados para a cidade de Torun, onde passará por exames mais detalhados. Só que por mais inédito e bizarro que essa descoberta pareça ser, vários outros restos de supostos vampiros já foram encontrados na Polônia e também em alguns outros países do leste europeu. Como por exemplo em um caso que aconteceu em 2008, lá na Cracóvia, onde foram encontrados vários esqueletos com cabeças decapitadas. Já em 2014, também na Polônia, foi encontrado um esqueleto com um pedaço de tijolo colocado na boca. O esqueleto estava com todos os dentes superiores arrancados e a sua perna também foi furada para que ele não se levantasse do túmulo. Já em 2016, alguns arqueólogos do Museu Fortress Kostrin, também situado na Polônia, encontraram 3 esqueletos do século XIII, que pareciam ser de supostos vampiros, 2 masculinos e um feminino. E eles foram considerados como supostos vampiros porque a mulher e um dos homens foram enterrados de barriga para baixo e pregados no chão com uma estaca no peito. E o homem ainda estava sem cabeça. Já o terceiro homem também estava sem a cabeça, porém ele foi enterrado longe desses dois, com muitas pedras pesadas em cima do seu corpo. E essas pedras foram colocadas ali para impedir que ele pudesse se mover caso retornasse à vida. Sem contar também que os joelhos desses vampiros já não estavam mais lá, todos quebrados. Porque aí se eles levantassem, virassem de barriga para cima, tirasse o prego, tirasse as pedras que estavam por cima deles, mesmo assim eles não iam conseguir andar. Psicopatas os caras eram, mano. Não tem outra explicação pra mim.
Não é verdade? Que medo é esse, né? Você é louco, o cara já tá morto, vai botar uma estaca no peito, uma pedra e tirar o joelho do cara. A cabeça fora. É, nem cabeça tinha, mano. E outra coisa também que mostra que esses 3 corpos eram considerados como monstros pela comunidade é o local onde eles foram enterrados. A primeira coisa, galera, é que esses corpos nem entravam no cemitério. Eles eram enterrados para fora do cemitério. E a outra coisa é que eles foram sepultados com a cabeça apontada para o leste e os braços cruzados sobre o peito. Esse posicionamento era algo diferente fora do padrão daquela época, pois as pessoas normais não eram enterradas assim. Só que, galera, não dá para confirmar se esses esqueletos que foram encontrados nessas condições eram de vampiros reais, né? Isso porque naquela época, como já falamos, muitas pessoas eram consideradas como monstros, só por ser diferente dos demais. E olha só, esse caso aí que a gente acabou de contar, que arrancou a cabeça, estaca, pedra e tudo mais, os cientistas descobriram que os 3 esqueletos eram de pessoas com alguma deformação física. Ou seja, naquela época, uma pessoa especial era simplesmente tratada dessa forma e também enterrada dessa maneira. Como se fossem monstros, vampiros ou sei lá o quê. Por exemplo, galera, o esqueleto feminino e o esqueleto masculino daquela cova sofriam de cifose, uma doença que causa uma corcunda nas costas. Como é que é o nome do carinha lá? O Corcunda de Notre Dame. Qual que é o nome dele? Quasímodo. Quasímodo. É. E é vampiro. Ia ser vampiro naquela época. Mas se bem que naquela época ele já era tratado como monstro. É, né? Só porque ele era corcunda. Pois é. Entendeu? Ele era exilado no castelo, no bagulho, era exilado no... A galera apedrejava ele, né? Que doideira, né? E naquela época, então, bastava uma simples diferença e você também ter uma denúncia de alguma pessoa e pronto, todo mundo acreditava que você fazia o mal, que você era uma bruxa, um vampiro ou qualquer coisa do tipo. Tipo uma senhora que tinha umas ervas pra fazer um chá, pra fazer umas pomadas, pronto. Você tá curando com erva? Meu Deus. Bruxa, queima ela. E até mesmo um lance mais sério, né? Como, por exemplo, essas pessoas aí que eram corcundas e simplesmente foram julgadas como vampiras. E com isso, então, centenas ou até mesmo milhares de pessoas foram rotuladas dessa forma, de forma injusta, e acabaram sendo consideradas como monstros. Tendo o seu final dessa forma aí que vocês viram. Sofrido. De uma maneira desumana, como se de fato fossem vampiros, né, galera? Mas isso a gente não sabe. E esse então, galera, foi o vídeo de hoje a respeito desses supostos vampiros poloneses. E no vídeo de hoje, então, vocês aprenderam por que isso aconteceu no passado e por que algumas pessoas eram consideradas como monstros. Mas e aí, qual é a sua opinião a respeito desse tema? Você acha que existem vampiros de verdade? Ou você acha que essas pessoas foram injustiçadas? Comente aqui embaixo a sua opinião. E se quiserem também um vídeo a respeito do Conde Drácula, o mais famoso vampiro de todos, de onde veio a sua história, ligações com a família real britânica e muito mais, comente aqui embaixo também, hein? É o primo do príncipe. É, né? Tem várias teorias muito loucas, que parecem que ser reais, né? Alguns documentos e tal. Vamos ver, vamos ver. Comente aí, deixa o seu like e envie também esse vídeo para outra pessoa, para ajudar o canal a crescer. Se tiver mais um tempinho, quiser assistir algum vídeo, tem vários aqui na tela. Escolha aquele que você ainda não assistiu ou aguarde o próximo que vai sair. É isso então, galera. Ficamos por aqui. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!